E no vídeo de hoje nós iremos ver, provavelmente a disputa mais acirrada dentre todas que já apareceram no seriado, pois de um lado temos o piloto de avião Glenn Quagmire, e do outro lado o velho da rua Spooner, o Sr. Herbert. E já adianto que o objetivo do vídeo não é listar os crimes cometidos pelos personagens, até porque se esse fosse o caso o vídeo com certeza teria horas e horas, mas sim chegar a um veredito de qual deles é o pior do seriado inteiro, passando por aqueles inúmeros momentos questionáveis de cada um, indo desde as temporadas mais antigas até as mais recentes, e junto disso mostrando uma possível origem desses comportamentos deles. Lá no episódio Amar e Morrer no Sul da terceira temporada, vemos o Chris sendo convidado para uma festa de aniversário de sua colega, com ele mais tarde falando que gostaria de comprar um presente perfeito para ela. Mas enquanto entregava os jornais pela vizinhança, o garoto logo chegava a ser interrogado pelo Sr. Herbert, com o velho falando de uma forma estranha sobre seu atraente braço musculoso, chegando até a lhe oferecer uma gorjeta que estava no seu bolso. No outro dia, quando Chris voltou a passar pela sua casa, o velho novamente acabou elogiando seus braços atraentes, dessa vez até lhe oferecendo uns pirulitos que tinha em sua casa. Porém, com o Chris indo embora depois de entregar o jornal, o Sr. Herbert rapidamente mandou ele voltar até ali, mas de uma forma bastante suspeita para se falar com um adolescente. Nesse episódio, Chris testemunhava um assalto em uma conveniência, e como chegou a ir até a delegacia para reconhecer o bandido, com o Peter até descrevendo todas as características do seu filho para o ladrão. Acho que tem uma foto dele. Pronto, aqui está. Pode ficar com essa, eu tenho um monte de fotos dele em casa e eu até ia jogar essa fora porque o Chris estragou escrevendo os horários da escola e todas as coisas que tem medo aí no verso. A família com isso acaba tendo que ir se mudar para o sul do país por um tempo, e quando enfim voltam para casa depois de uma longa jornada, a família descobria que o Sr. Herbert havia deixado mais de 113 mensagens, e todas elas o velho perguntava onde estava o seu entregador de jornais, voltando a falar de uma forma estranha sobre seu braço musculoso, com várias e várias outras mensagens questionando a ausência do Chris. No episódio Intriga Nacional, sendo o primeiro da quarta temporada, Peter e Lois decidem apimentar o casamento realizando uma segunda lua de mel, com o Brian ficando responsável por tomar conta das crianças. E nesse tempo, com o Chris e a Meg dando mais trabalho do que o normal, Stewie acabou se oferecendo para lhe ajudar a cuidar dos afazeres da casa. E durante um baile na escola do Chris, Brian acaba percebendo uma criança bastante suspeita no local, até que chegávamos a ver que era apenas o Sr. Herbert disfarçado. Olha só aquele aluno, vai ser feio assim no inferno. Não quer se machucar dançando? Não se esqueça de alongar esses tendões gostosos. O que levantava uma pergunta bem importante: por que a escola havia permitido a entrada de um velho que claramente não era uma criança? No episódio pitardado ainda da quarta temporada, quando ele ganhou a noite de jogos em cima de seus amigos, Peter acaba se achando a pessoa mais inteligente do mundo apenas por conta disso, até que chegava a ser desafiado por Brian para participar de um concurso público, com ele no final descobrindo que tinha retardo mental, e até sendo surpreendido ao ter atropelado o jornalista do Canal 5, pois as pessoas como ele poderiam fazer certas coisas, e ainda assim não seriam presas. O que logo resultava com o Peter fazendo as piores coisas possíveis, mas também causava um enorme problema na família, pois com o seu laudo de retardo mental ele não podia ficar com as crianças. E então com o Chris, Meg e Stewie sendo hospedados na casa do Cleveland, durante isso chegamos a ver o Quagmire escondido atrás do sofá, e acabava indo embora devido ao entediante momento entre Meg e as amigas. Eu lembro que o pai dele o levou pra escola nesse carro uma vez, quando ele era calouro. O pai dele não mora em Hartford? Eu acho que sim. Minha tia Sheila mora em Hartford. Lá tem um shopping que é bem legal, é subterrâneo. Ainda na quarta temporada, mas no episódio intitulado Brian o Solteirão, o cachorro da família aceita participar de um programa de encontros, onde ele e outros caras teriam que tentar conquistar aquela linda moça, com ele sendo um dos primeiros a ter um encontro com a mesma, seguido do Quagmire que se encontrava com ela naquela jacuzzi, e acaba lhe fazendo desmaiar depois de ter colocado alguns comprimidos em sua bebida, com ele felizmente chegando a recordar que estava em um programa, e no fim chegava a se contentar apenas com a sandália da moça. Mas ainda nesse mesmo episódio, Chris surpreendia a família com uma espinha gigantesca em seu rosto, revelando até que os dois já eram grandes amigos. E mais tarde naquele dia, enquanto ele descobria que a espinha havia criado a habilidade de falar, o Sr. Herbert acaba chegando ali em sua janela para espiar a tirada de camisa do garoto, terminando com ele caindo para trás no jardim da família, aparentando ter tido um momento de prazer só em ter olhado o garoto tirando a sua camisa. E agora lá no episódio Eu Te Aceito Quagmire, também da quarta temporada, Peter acaba ganhando uma semana de graça com uma empregada de um programa,
mas por acidente acabava levando a garota certa até o seu amigo Quagmire, pois apenas com uma troca de olhares entre os dois, eles rapidamente se apaixonavam, chegando até mesmo a marcar a data do casamento. Porém, com Peter e seus amigos percebendo a mudança no Quagmire, eles logo chegavam a fazer qualquer coisa para ter seu amigo de volta, mas Quagmire acabava percebendo um pequeno problema com a esposa, lhe restando apenas a opção de se fingir de morto para escapar dela, mas no final ela era quem acabava sendo desvivida em seu lugar, com o Quagmire até pedindo ao Morty alguns minutos com a ex-esposa antes de levá-la, listando mais um de seus inúmeros crimes no decorrer do seriado. Esse é o Quagmire! Gig it, good! No episódio intitulado Não Refeições em Rodas da quinta temporada, Peter acaba encontrando aquele pijama em uma loja de roupas usadas, e logo chegou a infernizar a vida da família com uma descoberta, fazendo então a Lois decidir remover o carpete da casa inteira, com Quagmire até chegando a ser chamado para fazer o serviço. Porém, como a Lois havia lhe pedido ajuda para cortar fora o seu carpete, Quagmire acabou entendendo errado o que ela havia falado, tendo em vista que só veio até ali por conta daquilo, deixando bem claro que quando se tratava de mulher, ele não se importava se era esposa do melhor amigo que era o Peter. Se tinha buraco, ele não iria dispensar de forma alguma. No episódio Hannah Banana da 8ª temporada, quando Chris revelou aos seus pais que o macaco do mal atrapalhou os seus estudos, ele acaba decidindo provar de uma vez por todas que o animal era sim real, e após ter instalado uma câmera em seu quarto durante a noite, vemos o Peter junto de Quagmire pregando uma peça no Chris, e também a Lois que resolveu pegar um dinheiro de seu próprio filho. Porém, não bastando todas aquelas coisas que lhe aconteceu, vemos também o Sr. Herbert que entrou em seu quarto para fazer aquela pintura, levantando mais uma questão bastante curiosa: como que ele havia conseguido entrar na casa de cueca assim tão facilmente? E agora lá no episódio A Outra Meg, também da 8ª temporada, quando a garota é descoberta que mantinha contato com um presidiário, e não apenas resulta com ele sendo levado de volta preso, como Meg também acaba indo passar um tempo naquela penitenciária feminina, mas voltava para casa claramente diferente da pessoa que costumava ser, chegando a agredir todos que ficavam em seu caminho, e no fim do episódio chegou a ordenar que Brian a levasse para fora da cidade, até que chegamos a ver o Sr. Herbert fazendo compras na farmácia. Porém, como se tratavam de remédios, sorvete e tacos de polo que chegou a comprar, Morty até chegava a lhe questionar que tipo de viveiro iria construir com aquilo, quando na verdade se tratava de mais uma forma de fazer aqueles seus atos questionáveis. Que tipo de viveiro vai construir com sorvete, remédio e taco de polo? É para um pássaro raro africano chamado Não É da Sua Conta. No episódio O Dia do Juízo Final, ainda da 8ª temporada, a população acabava sendo pega de surpresa com uma notícia de última hora, pois um buraco negro que estava se aproximando do sistema solar iria mandar todos da Terra para jogar no Vasco, fazendo a população de Quahog clamar por suas últimas horas na Terra, e fazendo tudo aquilo que não tinham coragem para fazer, resultando com o Sr. Herbert aparecendo ali na porta da família sem as roupas, revelando que seu momento de glória finalmente havia chegado. No episódio O Cara Alemão da temporada de número 9, enquanto Chris conhecia aquele gentil senhor dono de uma loja de marionetes, Sr. Herbert logo foi ter uma séria conversa com seus pais sobre o gentil senhor, revelando que o mesmo era nada menos que um seguidor do Bigodinho, contando que lá em 1944, quando ainda era um jovem piloto da Força Aérea, também acabou caindo em um território dominado pelos alemães, chegando a ser levado para um local específico por acharem que ele gostasse de outros homens. Porém, Peter e Lois acabam não acreditando naquela sua história, até o momento em que chegam a ser levados até o porão daquele seguidor do Bigodinho, com o Sr. Herbert lutando contra seu arqui-inimigo bravamente para salvá-los, e no fim lhe dando um funeral digno de alemão que era sendo jogado em um forno. No episódio Uma Aventura Masculina da 10ª temporada, Peter comentava com os amigos sobre o quão monótono estavam suas vidas, com ele enganando a Lois pelo telefone, para não ter que fazer aquelas tarefas simples de sempre, Joe tendo uma certa dificuldade para limpar as marcas de pneu do seu carpete, e o Quagmire comentando sobre o quão depressiva sua geladeira parecia, com ele pegando uma caixa de leite vencida que vinham com fotos de crianças desaparecidas, e comentando com aquela garota quão jovem ela parecia estar naquela foto, obviamente dando a entender que a criança só havia desaparecido por sua causa, e que agora ela já havia crescido o suficiente para ter relações com ele. No episódio especial intitulado Cartas dos Fãs da 10ª temporada, vemos os momentos malucos do seriado, baseados em pedidos de alguns fãs para se tornar um enredo de episódios, indo desde o Peter ganhar o estranho poder de transformar tudo e qualquer pessoa no ator Robin Williams, até mesmo mostrar como seriam as coisas se a família fosse da Inglaterra, e o que realmente
realmente chamou atenção foi quando vimos o ponto de vista do Stewie, que ia desde o momento em que ele acordava para ser trocado, até mesmo quando teve que se esconder no carro de Brian para não ser atropelado. Mas durante isso ele acaba vendo o Sr. Herbert fazendo a mesma coisa no ônibus escolar, com o garoto até ordenando para que ficasse longe do traseiro do seu irmão. Agora no episódio A Show Levou da 12ª temporada, quando Peter e o resto da população descobriam um valioso tesouro enterrado, todos rapidamente partem em direção ao local para desenterrá-lo. Porém, como uma das pistas estava enterrada junto de um garotinho, o Sr. Herbert nem hesitou em se oferecer para desenterrá-lo, mais uma vez demonstrando seu gosto peculiar pelas crianças. No episódio A Mãe de Quagmire da 13ª temporada, chegamos a ver o quão perturbadora foi a infância do Quagmire com a sua mãe, indo desde o garoto ter aprendido o abecedário decorando os nomes de todos os namorados dela, no seu nascimento quando ela simplesmente pediu ao médico para lhe colocar de volta, e até mesmo no colégio quando ela foi para o baile com um garoto de sua classe. E em vários outros episódios do seriado, chegamos a ver as coisas inusitadas que os dois personagens acabaram fazendo, sendo quase que em todas as vezes em que eles chegavam a fazer suas aparições mesmo que pequenas. E chegando no final do vídeo com o questionamento de qual dos dois é o pior. Na minha opinião, obviamente os dois são igualmente terríveis em seus atos, tendo em vista que para os dois a idade era apenas um número, e por isso, fica bem claro a semelhança perturbadora que os dois possuem nesse quesito.